Fala pessoal, tudo bom? Vou fazer uma aula bem bacana aqui hoje, explicar bem geral como que funciona uma usina. Muita gente às vezes me pergunta, não entende o funcionamento. Sabe que tem o gerador, sabe que tem a turbina, sabe que a água está passando, mas e aí? O que influencia a queda? O que é a tal da vazão? O que é a pressão? Para que serve a chaminé? Vários itens que vocês vivem isso no dia a dia e às vezes não sabem o real motivo, para que aquilo lhe serve. E obviamente, entendendo para que as coisas servem, a gente consegue trabalhar melhor, dar uma solução melhor quando acontece um problema. Então hoje é uma aula bem geral, bem básica, para explicar desde o início, da hora que a água entra na tomada d'água, passa pela tubulação, passar na turbina, gerar energia e sair no canal de fuga. E aí, isso serve para todas as usinas hidrelétricas, tá pessoal? Mas no nosso caso, a RE Brasil ela é especialista em usinas pequenas. Então a gente chama normalmente de PCHs, de pequenas centrais hidrelétricas, de 5 a 30 mega, e as CGHs, que são a maioria da RE Brasil, que são as centrais geradoras hidrelétricas, até 5 mega. Então, pessoal, basicamente aqui, para colocar para vocês, o que vai ser abordado no vídeo? Definições básicas das usinas, ou seja, o tipo de turbina. O pessoal sempre me pergunta, Kaplan, Pelton, Francis, por que aqui não é tal, por que aqui é tal? Nós vamos abordar um pouquinho aqui. A rotação, vocês já devem ver que algumas usinas é 900, outra 1200, 720, assim vai. A queda, que varia, cada usina tem a sua queda. Por quê? Como que isso influencia? E, obviamente, o funcionamento. As obras civis, o pessoal que trabalhou com a gente na época da obra está bem habituado a esses nomes. Mas quem entrou depois, às vezes tem um pouco de dificuldade, então a gente vai abordar, passar para mostrar item por item, barragem, tomada d'água, vertedouro, chaminé, canal de fuga. Os equipamentos mecânicos, turbina, unidades hidráulicas, mancais, motores. Aí você fala, bom, motor elétrico, mas tem a parte mecânica. E os equipamentos elétricos, motores, a parte elétrica, e a parte mecânica do motor seria a bomba dele, gerador, transformador, relés, painéis e por aí vai. Bom, primeiro ponto, que é a grande pergunta que todos fazem. Luiz, você falou que usina hidrelétrica é igual, e eu vejo na televisão umas barragens enormes, a gente quase não vê o conduto, não tem diferença da tomada d'água, é um barrajão de concreto com a máquina lá. Isso é um tipo de usina, tá? Que é esse tipo aqui. Ô Luiz, mas por que a nossa não é assim? Pessoal, depende muito do projeto. A RE Brasil tem os dois modelos, tá? Quando a gente vai analisar, né, quando está fazendo a parte de prospecção, vendo qual que é o melhor tipo de usina para aquele local, se analisa. Vamos fazer uma barragem de concreto ou de terra grande, a própria barragem vai ter a queda da usina, fazer um lago enorme, e ali você já vai saber a queda e já fazer a casa de força nela, ou seja, todas as estruturas compactas, enxutas num local só. Ou vamos fazer uma casa de força, um conduto e uma barragem menor lá em cima. Qual que é melhor, qual que é pior? Não existe melhor e pior, tá? Existem, para aquela situação, para aquele projeto, o melhor, e a gente procura adotar o melhor para aquele caso. Então, basicamente, nesse daqui, a queda está na própria usina, e nesse daqui, a gente vem com um conduto, lateralmente a queda, então vem tendo a cachoeira, a gente vem com um conduto, até chegar na casa de força. Ponto positivo aqui, você não tem uma obra muito longa, muito extensa, né? Você não tem um conduto enorme, uma tomada d'água enorme, nada longe, tudo compacto num lugar só. Ponto positivo daqui é esse. Agora, o ponto positivo daqui você não tem um lago muito grande. Então, você não tem estrutura, você não gasta muito com concreto. Porém, aqui eu consigo ter um reservatório significativo, ou seja, variar nível e etc. E aqui não. Cada usina, pessoal, é um estudo, é uma análise. Por exemplo, aqui eu poderia fazer? Poderia, com certeza. Era fazer uma barragem enorme, alagar muito. Mas para uma usina dessa potência, com essa queda, há necessidade? É um dos pontos avaliados. Então, na maioria das CGHs não vale a pena. Mas existe CGH sim? Existe. Uma CGH, por exemplo, de baixa queda, com uma queda concentrada, né, uma cachoeira num ponto só, pode sim fazer uma barragenzinha e colocar a casa de força nela mesmo. Então, e a RE Brasil tem esses exemplos. Então, vou mostrar para vocês aqui. A Lagoa Grande, tá, pessoal? Olha só, tá aqui o lago dela e a casa de força fica na própria barragem, tá? O vertedor é um vertedouro controlado aqui no canto. Luiz, mas ela é uma PCH. Mas Fazenda Velha também é uma PCH e não foi feita assim. Então, vou mostrar para vocês aqui, só mostrar uma Simonese aqui no meio,
que é bem legal, uma barragemzinha pequena, tá? Faz o desvio do rio, joga no conduto e vai até a casa de força lá embaixo. Esse modelo, pessoal, é muito interessante porque o impacto ambiental dele é muito pequeno. Então é muito bonita essa usina assim, principalmente para pequenos projetos, é muito mais fácil da gente conseguir licenciar, tá? Agora a Fazenda Velha é um caso de uma usina com uma potência considerável em que foi feito desvio do rio. Então, a cachoeira está lá na parte superior, lá no canto direito, e a gente desviou, jogou no conduto, jogou na casa de força e depois retorna. Tá ok? Bom, vamos para o próximo assunto. Queda. Pessoal, muita gente não entende isso e é um dos principais fatores da usina. O que é a queda? É da onde sai a energia, pessoal. É de onde sai tudo. Então a gente tem um quadro aqui que eu vou começar a rabiscar para vocês. Tudo que tem altura tem energia. Então a altura a gente costuma chamar de H, tá? Então pensa o seguinte, para você subir num lugar, você cansa, né? Você está ganhando energia, você está gastando energia, mas você ao mesmo tempo está ganhando energia. Por que está ganhando energia? Tudo que tem altura tem energia. Tanto que se você pegar uma bicicleta e descer, você não precisa fazer nada, é só descer. Então, por exemplo, peguei isso aqui. Quanto mais alto eu colocar, mais energia eu estou dando para ele. Quando eu solto, ele tem velocidade, tá? Luiz, não entendi, me explica melhor. Por exemplo, seu carro, você precisa colocar gasolina nele. Para quê? Para ele gastar essa energia da gasolina para conseguir andar. Então, velocidade é um tipo de energia, tá? Para quem já viu e lembra, mv2/2 é um tipo de energia cinética. E a energia potencial, né, que é a altura, que é mgh, não precisa aprender isso, pessoal, não precisa ficar, eu tenho que estudar isso, não precisa, é curiosidade, tá? A energia potencial é a altura. Então, quando você tem altura, você tem energia. Pensa comigo o seguinte, a água está lá na cachoeira e está caindo lá na cachoeira, e depois chega no final. O que acontece? Essa água, ela tinha energia lá em cima. E ao descer na cachoeira, cair, ela foi perdendo essa energia, batendo nas pedras, tanto que ela até consegue danificar algumas pedras, empurrar algumas pedras, e depois chega no final e gastou essa energia, tá? E não tem jeito, a energia que no final ela foi perdida, ela foi dissipada ao longo da cachoeira. Então, o que a usina hidrelétrica faz basicamente é pegar essa energia que gastou-se aqui, na queda, e transformar em energia elétrica, tá? É isso que a gente tenta fazer, nós fazemos numa usina hidrelétrica, pessoal. Ao invés de perder a energia na cachoeira, é transformá-la. Por quê? A gente joga dentro do conduto, que passa dentro da turbina e retorna. O mais interessante e inteligente, pessoal, que vocês podem falar claramente para todas as pessoas, é uma energia extremamente limpa, porque do mesmo jeito, a mesma água que entra aqui, passa na turbina e sai, ela é idêntica, a gente não muda nada, a gente não mexe em nada, a gente usa essa água e devolve igual, tá? Então, por isso que é uma fonte de energia limpa, tá? Vazão, o que é vazão, pessoal? Vazão é a quantidade de água, tá? Então pensa num tubo, quanto mais água a gente tiver, mais energia a gente vai ter. Então, o que manda numa usina, qual que é a potência da minha usina? Vai ser a queda e a vazão, a gente chama de Q. Não preocupem com esses nomes, tá? Mas o que manda em toda usina, Luiz, por que a usina do ciclano tem mais energia que a minha? Ou ele tem mais QIH, ou a proporção de QH é maior. Agora, olhem que interessante, para vocês aprenderem. A gente tem muita usina com potência parecida, com 1,25 mega, concordam? E com várias quedas. Reparem que as usinas com mais queda, elas têm menos vazão, o conduto é menor, tá? Porque quando é proporcional, tá? É diretamente proporcional, inclusive. Se os dois fossem mais altos, ela teria muito mais potência, e não é o caso. Por exemplo, vamos comparar Farias, tem 175 metros de queda, tá? Com corrente grande tem, se eu não me engano, 32 metros de queda. Vocês estão vendo a diferença na queda aqui? Tá? Vamos ver ali, dá mais do que 5 vezes. Então, para compensar, corrente grande tem que ter uma vazão quase 5 vezes maior. Ou seja, vai lá ver a máquina de corrente grande. É uma entrada, uma tubulação de 1.500 ou 1.800, agora eu não lembro de cabeça. Enquanto Farias é 600.
Conseguiram entender? Então, a vazão e a queda são o que vão gerar a nossa energia no final. Tá ok? Pressão. Pressão está relacionada à queda. Pressão é força sobre a área. Tá? Não precisa saber disso também, tranquilo, sem problema. Se eu pego o meu conduto aqui, no meio dele, se eu pudesse colocar um manômetro, o que eu veria nesse manômetro? A queda até aquele ponto. Tá? Se eu colocar um manômetro aqui na turbina, o que eu vou ver? A queda até aquele ponto. Tá? Luiz, eu estou gerando mais ou menos, a pressão muda? Muito pouco. O que vai fazer mudar é a perda de carga, mas a pressão de toda usina é a queda dela. Então, quando a gente chega numa usina, a gente está falando de Farias, eu chego lá, ela está com 17,5 bar. Lembra que eu ensinei para vocês uma continha? Multiplica por 10 que você tem a queda, então tem 17,5 vezes 10, eu tenho 175 metros de queda. Cheguei em Farias, ela está com 12 bar. Uai, cadê a pressão? Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Perdeu queda. Pode subir lá no barramento que entrou ar no conduto. Ah, mas o nível tá bom. Tá, mas e depois da grade? Será que não está sem água? Então é isso que vocês precisam entender, pessoal. Essa é que é a ideia dessa aula aqui hoje, quando a gente vai citando esses itens, tá? Entender, quando você for lá ler, o pessoal pedir para você, olha a pressão para mim na caixa espiral. Por que o operador está pedindo para vocês olharem? Porque ele quer saber se está tudo ok com a queda. Se não tem nada, se não entrou ar na tubulação, se não tem sujeira, se não aconteceu alguma coisa. Beleza? Vamos para o próximo item. Área de drenagem. Isso aqui é mais para questão de projeto, tá? A área de drenagem, pessoal, é a área antes da usina, tá? Então imagina que aqui é um rio da usina e aí até a barragem. A área de drenagem é essa área aqui, ó, onde se chover, vem água para a usina. Então é os barrancos, é os morros antes da sua usina. Quanto mais área de drenagem, mais vazão a sua usina vai ter. Então, para a gente, quando a gente está fazendo estudo da usina, é muito importante saber a área de drenagem. Na operação, menos. Mas é importante vocês terem noção de onde que é a cabeceira daquele rio. Por quê? Alguém ligou lá em Formosa, acontece muito isso. Ó, enchente na cidade tal. Agora esqueci o nome da cidade, perto de Juiz de Fora. Tá com enchente, eu estava lá na época da enchente. Pode se preparar, por quê? Essa água vai chegar na usina. Tá? Vazão sanitária ou residual. Muito interessante esse conceito. O que é? Usinas, vamos voltar aqui naquele outro slide. Usinas que tem a barragem na própria usina, não tem invasão sanitária. Por quê? O rio está passando dentro dela. Já nesse modelo nosso, lembra que a gente está jogando água para dentro do conduto? Então fica um resquício de água aqui. E a gente é obrigado a manter. Essa é a vazão sanitária. De onde que ela sai? É um estudo feito pelo pessoal do meio ambiente que olha o seguinte: na pior seca que já existiu nesse rio, quanto de água ficou? E aí eles definem uma porcentagem dessa quantidade de água. Então, pessoal, aqui, essa tela é bem interessante, é exatamente o que eu comentei. Eu tenho inicialmente energia potencial, tá? Ou seja, a altura vezes a vazão. Depois, eu vou fazendo as transformações. Um ponto muito interessante é, a água não desce rápido no conduto. Isso é algo que vocês têm que mudar o conceito, tá? Ela desce devagar. Luiz, mas eu achava que ela descia a milhão. Não, ela não desce, porque tem perda. E a gente não transforma rapidez em energia, tá? Lembra que lá embaixo chega com pressão. Então essa pressão e um pouco de velocidade vão ser transformadas em energia. E aí a gente faz a transformação. Primeiro vira energia mecânica. Por quê? Quando passa na turbina e roda o eixo, aquilo ali é energia mecânica. E depois o gerador transforma em energia elétrica, que é tensão vezes corrente, e a gente manda para a CEMIG. Um ponto muito interessante daqui. O que a gente altera e o que a gente consegue trabalhar na usina para poder gerar mais energia, menos energia? Quais são as variáveis de controle? O que se muda numa usina durante a geração? Duas coisas somente, tá? Distribuidor, que vai mandar na potência, que a gente chama de potência ativa, e a excitação, que é o regulador de tensão, que ele vai ajustar a tensão, e quando ele fica fazendo esses ajustes de tensão, ele vai mandar no fator de potência, que é a potência
reativa. Vamos lá, obras civis. Pessoal, eu vou passar nas fotos aqui que vai ficar mais fácil de todos entenderem, mas a gente vai passar por barragem, vamos vir lá de cima, lá onde a água entra, até sair na casa de força. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois tipos de barragem, tá? Uma barragem de enroncamento, né? Uma barragem de terra, que não é tão comum nas nossas usinas, a maioria tem uma barragemzinha de concreto, tá? Um vertedouro na lateral. Então aqui eu tenho uma barragem de concreto com um vertedouro controlado. Luiz, como é que funciona o vertedouro controlado, o vertedouro soleira livre? Soleira livre é o mais comum, porque é mais tranquilo operar com ele. A água passa e ela desce sozinha, você não tem que operar o vertedouro. Algumas usinas têm vertedouro controlado, que é uma comporta que a gente abre um certo tanto, fecha um certo tanto para poder controlar. O risco no vertedouro controlado é ter uma falha, né? Uma falha mecânica, uma falha elétrica, ele não abrir. Só que ele, a gente consegue, inclusive, colocar vazões maiores. Então, e controlar também a barragem. Então, em usinas com reservatório maior, se opta por vertedouro controlado, tá? Só que fica mais caro e a gente acaba partindo para uma solução às vezes mais barata. Essa imagem aqui eu gosto muito dela, porque mostra exatamente todo o caminho. Então vamos lá, vamos fazer o caminho. Eu falei da barragem do vertedouro. Depois, pessoal, a gente sempre faz um canal de adução, tá? Junto à tomada d'água. O que que é? É o caminho da água até entrar no conduto, tá? Então, sempre quando a gente fala tomada d'água, o nome já fala isso, né? Onde a água é a tomada, onde ela vai entrar. Lá vai ficar a grade, limpa a grade e as comportas. Depois, a gente vai ter um conduto de baixa pressão. O que é um conduto de baixa pressão? Algumas usinas já entram direto em conduto de alta pressão. Outras, a maioria no nosso caso, vai passar por um conduto de baixa, que é o quê? Ele vem em plano, ele não vai descendo direto para a usina. Então ele tem poucos esforços, tá? Até chegar normalmente numa chaminé de equilíbrio. Luiz, a minha usina não tem chaminé de equilíbrio. Não tem problema. Usinas sem chaminé de equilíbrio é porque elas são bem próximas à tomada d'água. Usinas com chaminé é porque normalmente a barragem está muito longe. E a ideia da chaminé de equilíbrio, né, o cálculo dela é para quê? Para amortecer os impactos hidráulicos. Vocês já repararam quando você fecha de uma vez um registro na usina? Ou então quando você abre de uma vez não dá uma pancada na tubulação? Isso a gente chama de golpe de ariete, que é o quê? Imagina que a água está passando no conduto. Se você parar ela de uma vez, ela dá uma porrada e a água que vem vindo atrás vem batendo. Isso aí dá uma sobrepressão. E a gente precisa aliviar essa sobrepressão. Esse é o papel da chaminé. Além disso, quando você abre de uma vez também, ela dá uma outra chacoalhada, dá uma subpressão. Então, a chaminé está aqui também para poder controlar essa sobre e subpressão. Depois, a gente vem para o conduto forçado, que normalmente é o conduto de alta pressão, que é onde vai descer para chegar até a usina. Normalmente a parede dele é mais espessa e uma série de coisas. E aí, a gente chega na casa de força, que é onde fica todo o maquinário, né? É onde fica a turbina e o gerador. Canal de fuga é onde a gente restitui a água, onde a gente volta com a água para o rio. Tá ok? Vamos para o próximo slide. Algumas fotos, pessoal, para quem não participou de obra, acho que é muito interessante ver como foi feito, né? Então aqui a primeira foto é um canal de adução feito em rocha. Normalmente a gente faz em concreto, mas aqui ia ser muito grande, a gente preferiu fazer em rocha, muito bonito. Quando você tem rocha, fica até mais barato fazer. Da PCH Fazenda Velha. Lá em Fazenda Velha não tem chaminé de equilíbrio, então tá vendo que na tomada d'água ela é bem larga? Ali já funciona como uma espécie de uma chaminé, tá? A gente chama de câmara de carga. Aqui do lado uma tomada d'água, tá? Em concreto, tinha acabado de ser feita. Você fala, nossa Luiz, mas não dá nem para entender. Porque ainda não foram detonadas algumas rochas, não foi feita a barragem, mas aqui já está pronta a estrutura de adução, né? Onde a água vai entrar. A chaminé, logo após construída, aqui eu tenho um conduto. O conduto, pessoal, ele pode ser exposto, pode ser sobre berço, ou pode ser enterrado. A gente trabalha muito com essa filosofia de conduto enterrado. Aqui, a estrutura metálica da usina, então o esqueleto da usina, tá? Com essas vigas, sem colocar ponte, sem colocar alvenaria, é ele que sustenta todo o peso. Então, vou pegar um gerador, vou pegar alguma coisa, é ele que vai sustentar a carga. E aqui, uma usina já montada, é a Fazenda Velha, a gente tem, acho, é uma usina muito bonita, ficou muito bem feita, a gente tem muito orgulho dela aqui no grupo da Rai Brasil, com uma subestação do lado, bem completa essa imagem. Bom, vamos para os equipamentos mecânicos, que aqui eu acho que é onde o pessoal gosta muito de perguntar e sempre tem algumas dúvidas. Turbinas hidráulicas. Luiz, por que não colocaram a Pelton aqui? Por que não colocaram a Kaplan aqui?
Pessoal, já vou até passar para o próximo slide, que é bem interessante. Cada tipo de turbina funciona melhor em uma determinada queda. Então, para baixas quedas, a gente começa por aqui, ó. Aqui embaixo é a queda, tá? Então começa lá com 1, tá indo até 1000 metros de queda. Tem 1000 metros de queda? Tem. Tem muita usina no Peru, no Brasil a gente tem uma de 778, a Rai Brasil tem projetos também com altas quedas. E aqui do lado a vazão. Então lembra que eu falei com vocês? O mais importante aqui é queda e vazão. Então o que vai mandar na turbina é queda e vazão. Vamos começar com a Kaplan. A Kaplan parece muito com um ventilador, tá? E normalmente ela tem a pá regulável. É uma máquina bem cara. Essa regulação da pá dela, do rotor, é complicada, dá muita manutenção. E, por exemplo, quais usinas que a gente tem nesse caso? Manuel Alves, Lagoa Grande, Riacho Preto. São usinas aí com 20 metros de queda, 15 metros de queda, até 30 metros de queda, tá? Ué, Luiz, mas a minha aqui tem 30 e é Francis. Por quê? Porque existe um meio do caminho aqui, ó, em que dá para colocar ou uma ou outra. E aí a gente analisa qual colocar, tá? A Francis, pessoal, é a mais comum. Então é a que a maioria de vocês conhece já. Por quê? Ela consegue pegar ali bem de 20 e poucos metros de queda até 200 metros de queda. Então, no Brasil, é a que mais abrange, tá? E é a mais utilizada. Então, a gente pega aí, por exemplo, Fazenda Velha, Espraiado, Pitangas, Farias e vamos embora. Muita usina Francis. Já a Pelton, tá? Ela parece com uma roda d'água, tem um bico que a água bate nela. O que é interessante é que nos outros dois modelos, a água passa, tá? Com baixa velocidade e não é a porrada da água que faz a turbina rodar, pessoal. Isso é muito interessante vocês entenderem. É a água passando mesmo em baixa velocidade e a pressão, que é a força ali sobre a área, sendo transferida e movimentando ela e fazendo gerar energia. Na partida, logo no início da partida, às vezes é pancada, mas depois que a caixa enche, esse movimento muda. Já a Pelton não. A Pelton é um bico, é como se fosse uma ponta de mangueira com o dedo ali estrangulando e a água batendo com velocidade mesmo na pá. Essas usinas, pessoal, são de altas quedas, então ali acima de 200 metros é muito comum encontrá-las. Dois casos que a gente tem na Rai Brasil, Salto dos Cravos e Maria da Fé com 340 metros de queda, se não me engano 365, agora eu esqueci, acho que 340 metros de queda. Então são quedas bem altas, tá? São máquinas bem interessantes e variam. Qual é melhor, qual é pior? Pessoal, não tem. É a melhor aplicação conforme a queda e a vazão. Cada uma tem sua característica. Eu gosto muito de montar a Pelton pela sua simplicidade. Rotor tranquilo, não tem caixa espiral, não tem tanto vazamento em gacheteiro, ela fica desafogada, ela fica alta. Francis é a mais comum, é a mais simples, muito comum, todo fabricante, o preço dela é o melhor preço, inclusive. Essa daqui já fica muito cara. A Kaplan é muito cara, baixa queda, porém ela tem um rendimento ótimo. Então, para diversas quedas e potências, ela se regula e gera muito bem, ao contrário das outras duas. Então, cada uma tem seu ponto positivo e negativo. Então, agora eu vou colocar um videozinho para vocês, das três funcionando. Acho que é bem interessante vocês entenderem e aprenderem.
Então, pessoal, vou dar alguns exemplos para vocês aqui das nossas próprias máquinas, né? Primeira imagem ali é lá da Durandé, antigamente chamada de CGH Palmeiras, é uma Francis, a gente estava na época com a topografia lineana caixa espiral. Segunda foto é o Juliano colocando o rotor no gerador da CGH Sal dos Cravos. Então é uma Pelton, você vê a simplicidade dela, né? Depois ali em volta vai ter uma caixa, eu até coloquei na próxima foto para vocês verem ali, vai ter essa caixa não fica cheia d'água, né? Os dois bicos só jogam a água espirra, cai e vai embora no canal de fuga. Bem tranquila, essa usina com baixíssimo risco de inundação, porque a água ela não pode trabalhar afogada, né? O nível não pode subir muito, senão pega no rotor e o rotor não consegue rodar. Aqui eu coloquei uma unidade hidráulica, depois a gente vai fazer uma aula bem específica sobre ela, mas basicamente qual que é o dever da unidade hidráulica, né? O que ela faz, qual é o serviço dela? É colocar pressão no óleo para poder movimentar os pistões. Quais pistões? Bypass, algumas usinas são bypass elétrico, borboleta e distribuidor. E aqui eu coloquei um mancal, poucas pessoas tiveram oportunidade às vezes de ver um mancal aberto. Pessoal, por que mancal? O rolamento, a partir de determinados esforços, né, pesos mesmo em cima da esfera, começa a ficar difícil para ela. Ela não sustenta, ia ter uma vida útil pequena. E aí a gente parte para um outro tipo de sustentação, que é o mancal. Que basicamente é o que? Metal sobre metal. Você está doido, Luiz? Como é que metal sobre metal arrasta? Se você colocar um filme de óleo entre dois metais, sim, o atrito vai quase para zero ali, vai para zero na verdade, fica baixíssimo ali conforme a viscosidade, e você consegue ter uma sustentação. Porém, é necessário sempre ter óleo entre os metais. Então é um tipo de sustentação bem complicada. Existe um metal que a gente chama de metal patente, que inclusive para caso acontecer um problema ele desgastar e não arranhar. Então é um metal bem macio, parece até com estanho, né? Da solda de estanho. E ele é um pouco estanhado. E precisa de óleo sempre. Se faltar óleo, vai perder o metal patente. Vamos um pouquinho para os equipamentos elétricos. Então o gerador, pessoal, é o responsável por transformar a energia mecânica que está no eixo em energia elétrica, através de campo magnético. Eu vou fazer uma aula só para vocês sobre o gerador, tá? Como é que ele funciona, um funcionamento bem complexo, mas que vocês precisam entender, né? Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Porque é um equipamento que está lá no dia a dia de vocês e é necessário entender. Um dia chegar uma visita, como é que funciona o gerador? Tem que saber explicar, hein, pessoal? Transformador, que nada mais é do que um elevador de tensão. Então, o transformador, o papel dele ele não gera energia, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Ele só transforma a tensão para ficar mais fácil, para você não precisar de muito cabo. Painéis de proteção e controle e supervisão. Já tem uma aula completa aí falando dos painéis. Serviços auxiliares, é o que é DCA, são as bombas. E por fim, a gente tem a linha de transmissão, para poder escoar essa energia e mandar. Então aqui, eu acho que é o mais interessante para vocês é ver um gerador por dentro. Então, quando a gente chama estator, é a parte de fora do gerador, tá? Ali a gente vai ter essas barras são barras de cobre. É muito parecido com o motor, viu, pessoal? É fio enrolado mesmo, para quando tem uma variação no campo ali, ter a geração de energia. O rotor, aqui no caso esse rotor não é um rotor de uma usina nossa, porque ele é de escova, os nossos não são de escova. Aqui é um gerador nosso já pronto. Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem, bem interessante, lá na VEG, o pessoal testando nossos painéis ainda com o RVTI. Essa foto é bem antiga, essa foto é do Mário Coelho. Uma cabine de medição com os TCs e aqui umas contatoras. Tem lá na aula, viu, pessoal? Por isso que eu não vou parar muito aqui. Quem tiver mais interesse nesses pontos aqui, acho que vale a pena, vai ter uma aula dedicada para cada um, porque é onde a gente acontece muito problema, a gente tem muitas dúvidas e vai ser interessante vocês entenderem mais. Um vídeo agora, mostrando o gerador rodando aí da VEG, bem bacana.
Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam. Teve dúvida? Manda pra gente. Tanto eu, como o seu R, como o supervisor, tá aí para poder auxiliar e tirar todas as dúvidas. Tá ok? Foi uma aula aí bem básica, tentando passar alguns conceitos para vocês. Vão ter mais aulas, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais, porque quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês entenderem, é melhor para vocês, para a empresa, tanto em segurança, em crescimento pessoal e em crescimento profissional. Beleza? Muito obrigado.